Oi, Gêmeos. Vamos fazer a sua tiragem de tarô e ver as suas previsões para esse mês de junho? Eu sou Roberto, aqui do Oráculo Luz do Sol. Trabalho com tarô já há 10 anos. Trabalho e estudo com astrologia védica também. E vim fazer essas previsões mais aprofundadas para vocês de Gêmeos. Vou falar também um pouco sobre os trânsitos da astrologia védica para esse mês e como eles vão afetar vocês. E te recomendo assistir esse vídeo se você tem Sol ou Ascendente no signo de Gêmeos. Vamos lá? Rei de Paus, o Pendurado, Seis de Espadas, As de Copas, Pagem de Espadas, o Julgamento, mais três. Cavaleiro de Paus, Roda da Fortuna e Cavaleiro de Copas. Eu sinto que vocês de Gêmeos estão vindo de um lugar de reestruturar a posição de vocês dentro dos grupos, dentro do trabalho, dentro da própria vida. Vocês têm começado a perceber que o lugar em que vocês ocupavam, nesses últimos meses principalmente, já está saturado, que vocês não estão aguentando tanta pressão, que vocês não estão querendo sustentar tantas coisas como antes, né? Acho que no início do mês passado, inclusive, talvez vocês tiveram algum tipo de oportunidade nova, seja no trabalho, seja na vida social, na vida de uma forma geral, vocês tiveram uma oportunidade em abril de se mostrar, de se provar, de estar dentro dos holofotes. Mas agora vocês têm pensado muito se estar nesse lugar realmente vale a pena, se assumir esse tanto de compromisso, esse tanto de responsabilidade, se realmente está valendo a pena, se realmente está trazendo lucro para vocês, se realmente está trazendo benefício. Alguns de vocês têm repensado muito a forma como vocês querem se portar, né? Hoje vocês já estão, Rei de Paus, numa posição de mais autoridade dentro da vida, principalmente profissional. Só que o pendurado, acabei de ver que ele estava de cabeça para baixo. Só que o pendurado nos mostra que vocês têm repensado muito esse tipo de posição, né? Talvez no mês passado, inclusive, esse mês de maio a gente começa com uma lua cheia. Para nós da astrologia védica, é uma lua cheia em Escorpião. E parece que no mês passado vocês tiveram alguns problemas nas relações dentro do trabalho, com o excesso de trabalho, talvez algum tipo de problema de saúde ou até na relação de vocês com os pets de vocês, né? Porque Escorpião é a casa 6 de vocês, Gêmeos. E essa lua cheia que começa o nosso mês está trazendo muita luz, muita clareza a respeito desses problemas. Então pode ser que nessa primeira semana você já encontre algum tipo de solução para algum problema, principalmente dentro do trabalho, com seus colegas de trabalho, ou pode ser que inclusive você receba algum tipo de informação nova ou algum segredo talvez te seja revelado e que mude a sua posição ou mude a forma como você tem enxergado essas relações com seus colegas de trabalho. Sinto, inclusive, que vocês têm repensado muito essa posição de autoridade ou de liderança dentro da vida de vocês. Será que realmente é isso que vocês querem? Acho que antes vocês estavam almejando muito estar num lugar assim, de mais destaque. E agora que vocês estão nesse lugar, que vocês estão vendo tanto de trabalho que tem, vocês têm parado para pensar e ver se é para isso, se é para esse caminho que a banda toca mesmo, né? Inclusive, vocês têm repensado muito sobre como que eu posso dizer? Vocês têm visto muitas movimentações ao seu redor, movimentações no trabalho, movimentações nos relacionamentos, pessoas entrando e saindo de uma forma muito natural e estão sentindo. Vocês de Gêmeos estão passando hoje por uma fase de transição, seis de espadas. Uma carta que fala sobre sair da tempestade e ir para o arco-íris. Vocês estão saindo de uma fase de muitos excessos, de entregar demais, de performar muito, de estar sempre com muitas responsabilidades nas costas e agora tem repensado esse lugar de vocês, né? Vocês estão entendendo que vocês não precisam participar de tudo, que vocês não precisam estar em todos os lugares, que vocês não precisam necessariamente entregar e performar 100% o tempo todo, né? A vida está pedindo para vocês as de copas e pajem de espadas, mais leveza. A vida está querendo que vocês entendam qual é o lugar de vocês de verdade, na sociedade, na vida. Estão entendendo que nem tudo é sobre vocês. Acho que vocês vêm de um lugar de achar que não só dentro do trabalho, dentro das relações, mas dentro da vida, vocês estavam num lugar que achavam que tudo era um ataque a vocês, ou que tudo dizia respeito a vocês e que vocês sempre precisavam
se posicionar, que vocês sempre precisavam dar a cara a tapa, e agora vocês estão, acho que entrando num lugar de mais paz, inclusive, com esse sentimento de que nem tudo cabe a vocês, de que vocês não cabem em todos os lugares, e que ótimo isso, né? Acho que vocês vêm desse lugar de muito desgaste da imagem de vocês, do corpo de vocês. Naturalmente, né, vocês chegaram num pico, num clímax na vida de vocês, e agora vocês estão conseguindo ver de cima o que vocês querem construir. Vocês querem manter todas essas relações, todo esse excesso, ou vocês querem diminuir para ficar só no essencial? A vida está pedindo, olha só, a primeira carta do jogo de vocês é o Rei de Paus. E logo em seguida a gente tem um Pajem de Espadas. A vida está pedindo um reposicionamento. A vida está pedindo para vocês nesse mês de junho mais estratégia. Nem todos os convites precisam ser aceitos, nem todas as situações desse mês precisam de uma posição de vocês. Tá na hora de entender melhor o silêncio, tá na hora de entender melhor como filtrar as coisas e tirar o melhor das situações. Nesse mês de junho, inclusive, existe um ar muito forte de novas oportunidades emocionais, afetivas, ou algum tipo de restauração é, nesse plano espiritual, ou alguma restauração que vem para trazer mais refresco para a vida de vocês, mais leveza, menos responsabilidades e mais curtição da vida, né? Vocês estão trabalhando, 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 querendo acumular dinheiro para poder ter um momento de vida mais quieto, mais saudável. Só que aí, inclusive, nos momentos de pausa de vocês, às vezes vocês se sentem assim sem sentido, como se o ócio fosse um problema para vocês. E agora, nesse mês, o ócio ele vem como que eu posso dizer? Como uma necessidade não só para descansar o corpo de vocês, mas para vocês entenderem por que eu estou trabalhando tanto, para que eu estou me doando tanto, se no momento em que eu tenho para descansar, para ficar de boa, eu não consigo. Né? Parece que alguns de vocês, inclusive, estão com algum tipo de aversão ao ócio, com dificuldade em ficar sem fazer nada, com dificuldade em só curtir a vida. Outros, por outro lado, estão ralando tanto e finalmente estão começando a ver os frutos, né, de uma forma assim mais palpável. Nesse mês, acho que esse As de Copas e o Julgamento juntos falam muito sobre isso. Julgamento é uma carta sobre recebimentos, sobre o momento em que a gente atinge muita clareza ou que a vida finalmente nos entrega aquilo que a gente estava cultivando. E junto com As de Copas, me traz um ar de refrescos bons, de vocês finalmente conseguirem sustentar aquilo que vocês cultivaram sem ter que se esforçar cada vez mais, né? Acho que vocês vêm desse lugar de ter que vencer um leão por dia e agora vocês estão assim, será que eu não consigo me manter com os leões que eu já venci antes? Nesse mês de junho, nós temos na astrologia védica um trânsito astrológico muito positivo, que é a entrada de Júpiter em Câncer. Júpiter é o planeta da expansão, ele é o nosso grande benéfico, e Câncer é o signo favorito dele. Então, e para vocês que são de Gêmeos, Júpiter rege a casa 7 de relacionamentos e a casa 10 de trabalho. E, em geral, traz para vocês um mês de muitos bônus financeiros, de muita entrada de dinheiro ou muita prosperidade querendo chegar. Mas acho que não é só prosperidade, não é só dinheiro entrando de uma forma literal, com novas oportunidades. Acho que, principalmente se você for de ascendente em Gêmeos, existe uma chance muito grande de você conseguir novos trabalhos ou algum tipo de reconhecimento social mais evidente, mas principalmente alguma coisa que tem mais equilíbrio com as suas emoções e com os seus relacionamentos. Mas para além de estar mostrando aqui alguns novos ganhos financeiros, principalmente com esse Júpiter entrando em Câncer na casa 2 de vocês, é um mês em que você precisa fazer algumas mudanças no trabalho, na sua carreira, para continuar evoluindo, né? Principalmente nesses próximos 5 meses. É um tempo de investimento, de vocês plantarem sementes, de guardar dinheiro, de fazer algum investimento, seja em imóveis ou algum tipo de propriedade. Está na hora de vocês pegarem a gordura que vocês acumularam até agora e investir esse dinheiro ou só deixar ele guardadinho, mas nesses próximos 5 meses vocês vão perceber algum tipo de oportunidade para colocar esse dinheiro mais em giro, alguma coisa desse tipo, né? Acho que não é só sobre dinheiro entrando, acho que é sobre vocês encontrando formas de
administrar esse tanto de coisas que vocês estão fazendo, né? Mês passado vocês estavam extremamente estressados, né? Abril foi um mês assim de muita pauleira, de muita coisa para resolver. Março e abril, ó, abril não, abril e maio foram meses de muita atividade, de muitas coisas para fazer. E agora em junho vocês têm a oportunidade de refazer a rotina de vocês e pensar, criar um ambiente para sustentar o desejo de vocês, para sustentar a ambição de vocês sem se prejudicar tanto, sem ter que se doar tanto, sem ter que se matar tanto todos os dias, né? Acho que não é só sobre entrada de dinheiro, mas como criar uma rotina, como administrar a vida de vocês para que o tanto de trabalho que vocês estão querendo e desejando e indo atrás encontre um lugar de equilíbrio sem que vocês tenham que abrir mão da própria individualidade, de curtir a vida, para poder trabalhar, né? Muitos de vocês, inclusive, pendurado e seis de espadas. Eu sinto que tem tido momentos, por exemplo, finais de semana em que vocês dormem até muito tarde ou acabam se jogando muito nos desejos carnais, digamos assim, seja com comida, com bebida ou até com relacionamentos. Mas isso está vindo de um lugar assim não tão saudável, né? Tá vindo como resposta ao excesso de trabalho. E aí, principalmente vocês, acho que de ascendente, vo- vocês vêm desse lugar de chegar em casa, de ter trabalhado o dia inteiro e às vezes dormir e ficar acordado até tarde, ir dormir tarde, porque você quer aproveitar aquelas pequenas horas do dia que você tem só para você mesmo. E aí no dia seguinte você vê que ter dormido tarde foi um problema para você. Isso está afetando muito vocês, né? Inclusive, esse mês a insônia tende a ser uma coisa muito presente, principalmente com Marte nesse mês, entrando em Touro também, mais para a segunda metade do mês. Como que eu posso dizer? Torna o ambiente de trabalho de vocês um ambiente um pouco mais conflituoso. Eu sei que vocês já vêm de um lugar em que os colegas de trabalho parece que não estão colaborando tanto com você. Parece que você está fazendo demais, meio que sustentando todas as pessoas, e os seus colegas que eram para estar te dando apoio, que eram para ser o seu suporte, na verdade estão te dando mais trabalho. Na primeira metade desse mês, é importante que você fale os seus incômodos, que você exponha as suas posições, mas que você também mude. Se tem alguma coisa dentro do seu trabalho que você vê que só você sustenta, que se você deixar de fazer, ninguém vai fazer, pare de fazer. Está na hora de você mudar a sua estratégia. Você já é visto como autoridade, você já tem grande reconhecimento, mas agora está na hora de entender que maturidade, principalmente profissional, é sobre delegar, é sobre organizar a sua rotina para que você não se sobrecarregue e possa fazer entregas realmente de qualidade, né? Muitas vezes maturidade tem a ver com saber dizer não e não necessariamente abraçar todas as oportunidades, né? E nesse meio do mês, com a lua cheia em touro, eu sinto. No mês de maio, pode ser que algum tipo de problema de saúde veio à tona para vocês. Algum problema crônico que ficou um pouco pior, ou algum novo tipo de problema que veio para os holofotes e você ficou um pouco confuso sem saber muito bem como lidar. Parece que nesse mês nós temos dois trânsitos importantes que trazem mais luz para vocês para isso. Não só a entrada de Júpiter em Câncer, mas também a lua cheia em Touro que a gente tem no meio do mês. Eu acho que ela traz algum tipo, nesse mês de junho tem uma tendência de vocês terem algum tipo de clareza sobre algum problema de saúde que antes vocês não sabiam muito bem como lidar, mas que agora parece que vocês estão encontrando o caminho certo. Ainda mais com esse Cavaleiro de Copas no fim do jogo, que nos mostra vocês avaliando, fazendo exames ou tendo algum tipo de movimentação para cuidar mais da saúde de vocês, mas do equilíbrio de vocês, né? Parece que alguma coisa que não foi muito bem resolvida em termos de saúde nesses últimos meses vem muito à tona agora em junho, de uma forma que vocês não conseguem ignorar mais. Principalmente a relação de vocês com sono, com descanso, com o excesso de trabalho. Vocês estão trabalhando demais e estão cuidando pouco do corpo de vocês. E aí vale a reflexão: para que vocês estão trabalhando tanto? Será que você está trabalhando tanto para acumular uma gordura e aproveitar depois? Só que para chegar e aproveitar depois, vocês precisam ter corpo, né, para isso. Vocês precisam estar bem para poder curtir o futuro. Então toma cuidado com esse tipo de excesso,
porque o Cavaleiro de Paus me mostra um mês de muita correria, de vocês querendo dar conta de muita coisa, mas ao mesmo tempo é, querendo cuidar de vocês, né? Vocês estão num ambiente assim de muitos excessos e eu sinto que se vocês não colocarem bons limites para as outras pessoas, vocês vão ter um problema. E lembrando que limites não é uma porta que você fecha na cara das pessoas e as pessoas não conseguem atravessar, né? Limite é entender quando a situação se torna tóxica o suficiente para você sair. Não tem a ver com as pessoas, com você barrar as pessoas da sua vida. Tem a ver com você se retirar das situações que são tóxicas. Isso sim é limite, né? Inclusive, no início desse mês, existe algum tipo de revelação dentro das suas relações de trabalho que é essencial que você fique atento e esperta para poder receber. Pode ser algum tipo de segredo, mas que na segunda metade do mês pode ser um estalo, tipo assim, então é por isso que aquilo aconteceu, né? Nesse mês, inclusive, a primeira metade do mês é o período ideal que você tem para poder lidar com os problemas das outras pessoas, principalmente dentro do seu trabalho, né? Nas 2 primeiras semanas do mês, eu te recomendo muito falar sobre os seus incômodos para poder resolver as pressões e os excessos que estão acontecendo dentro do seu trabalho, principalmente com seus colegas de trabalho. Não estou falando necessariamente com chefes. Porque no fim do mês existe algum tipo de a roda gira. E existe algum tipo de mudança dentro do seu ambiente de trabalho que tende a fazer as pessoas ficarem um pouco mais teimosas ou um pouco mais. Algum tipo de episódio que revela o nível de comodidade das pessoas, né? E principalmente se você tem parceiros ou parceiras de trabalho em termos de sociedade, digamos assim, é um mês. Se você tem sociedades ou parceiros de negócios, nesse mês, por mais que você fale, por mais que você demonstre os seus interesses, as suas vontades, fale, diga as coisas, coloque os seus incômodos na mesa, mas só no final do mês é que você realmente vai entender a verdadeira intenção desses sócios ou a verdadeira intenção por trás das histórias ou das coisas que eles estão tentando passar ou te convencer. Tem alguma coisa que não está muito clara no início do mês, mas que no fim do mês vocês encontram algum tipo de solução. Se você, inclusive, está em relacionamento, esse é um mês muito bom para você. Esse é um mês muito bom para você fortalecer os seus relacionamentos. O seu relacionamento amoroso, se você se relaciona principalmente com pessoas de água ou de fogo, é um período muito bom para entrar em mais equilíbrio, para você conseguir é, ter novas aventuras, viver novas etapas dentro dos seus relacionamentos que já existem e principalmente os relacionamentos românticos com pessoas de fogo e água têm novas aventuras querendo ser vividas, mas você precisa abrir espaço para isso, porque o seu trabalho está te consumindo demais. Seja o seu trabalho ou suas atividades dentro da rotina, você precisa abrir espaço para que esse tipo de aventura aconteça. Agora, se você está solteira, eu te recomendo muito abrir o seu olho para esses dois elementos, para esses dois tipos de pessoas, sejam pessoas de fogo ou de água. É, Tem novas pessoas querendo entrar na sua vida. Dois cavaleiros, roda da fortuna e as de copas. Esse é um mês muito interessante para conseguir algum tipo de novo relacionamento, para você conseguir é, uma nova oportunidade, para você sair e viver algum relacionamento novo, algum tipo de aventura. Principalmente no final do mês, existe uma chance muito forte de alguém chegar, alguém novo na sua vida chegar para você e te levar para as alturas, digamos assim. Só toma cuidado com essa expressão nova, né, de love bombing. Toma cuidado com os excessos. Se tem alguém novo entrando na sua vida que está te entregando demais, que está te chamando demais, te levando para viver coisas novas, aproveite esse momento, faça isso, haja de acordo com a energia, mas toma cuidado para você não se entregar demais só para alguma coisa que pode ser apenas uma aventura. Se você está se relacionando com pessoas de terra, acho que esse não é um mês em que vocês tentem a se sentir tão conectados ou equilibrados. As pessoas de ar, acho que estão mais compatíveis com você também, mas mais pessoas de água e de fogo. Que mais? Eu acho que muitos de vocês estão nessa ideia de entender qual é o lugar que eu quero ocupar daqui para frente, né? Nesse início de ano, vocês já assumiram alguns compromissos, algumas
novas posturas que levaram vocês até hoje para ocupar algum lugar de holofote. E agora que vocês estão nesse lugar, acho que vocês estão começando a ver as coisas de uma forma como se vocês tivessem subido em cima da colina e agora vocês estão tendo uma visão mais ampla sobre o que realmente está acontecendo e o que vocês querem levar para esse segundo semestre. Definitivamente vocês não querem levar para o segundo semestre mais cansaço ou mais trabalho. Vocês querem trazer mais dinheiro, mas administrando melhor o tempo de vocês. Essa é a grande temática de junho. Como fazer mais, como conseguir produzir mais sem me desgastar tanto, né? Entrando em mais equilíbrio com a minha vida, principalmente espiritual e emocional, né? Alguns de vocês, inclusive, estão vivendo períodos julgamento, pendurado e as de copas. Estão vivendo momentos de despertar espiritual, entrando em mais contato com a intuição de vocês, talvez indo a algum tipo de centro espírita, de terreiro de umbanda, ou algum tipo de nova religião, ou entrando em contato com algum tipo de filosofia nova de vida, que tem ajudado a trazer mais leveza para vocês. Isso é ótimo. Viva isso e se entregue mais para a espiritualidade, porque ela está trazendo novas oportunidades para vocês, se vocês souberem ouvir ela. Agora, eu sinto que alguns de vocês também estão querendo se movimentar mais, mas também não estão planejando tanto quanto deveriam, né? Tem alguns planos novos querendo. Vocês de Gêmeos têm alguns planos que estão querendo colocar para frente, né? Mês passado eu falei para vocês que nesse mês de maio vocês estavam secretamente bolando alguns planos para levar para frente. Tem aquela expressão, né? Quando eu ficar rica, eu não vou falar nada, mas haverão sinais. Vocês estão nessa fase de demonstrar sinais para as pessoas sobre os planos de vocês. Só tomem cuidado para vocês não serem um pouco precipitados na hora de colocar os planos para frente. Cavaleiro de paus, cavaleiro de copas e pajem de espadas. As ideias elas precisam ser amadurecidas. Apesar desse mês de junho ser um mês muito bom para vocês plantarem boas sementes, para vocês terem novas iniciativas, principalmente financeiras, toma cuidado para você não falar coisas antes da hora para as pessoas. Existem coisas que vocês precisam ficar caladinhas e deixar elas acontecerem antes de anunciar para as outras pessoas, né? A hora das coisas serem expostas ainda vai chegar. Eu te digo que a segunda metade desse mês, inclusive, traz um bônus muito forte para novas metas, né? Nesse mês de junho, para nós da astrologia védica, é quando o Sol entra em Gêmeos, né? Mas em torno do dia 16, vocês devem sentir algum tipo de clareza a respeito de quem você é, de quais são suas metas a longo prazo e do que você realmente quer fazer desse seu próximo ciclo pessoal. Em torno desse dia 16, inclusive, talvez você sinta um aumento muito forte da sua sorte, né? E isso é muito bom, aproveita isso. A segunda metade desse mês é uma segunda metade muito boa para você fazer práticas de escrita, inclusive, colocar no papel aquilo que você quer, como uma forma também de manifestar suas próximas metas. Faça isso. Tenha algum momento desse mês, na metade desse mês, separe um momento para você pensar nas suas metas de longo prazo, principalmente na data do seu aniversário. Para um pouco, escreve no papel o que você quer fazer, como eu me vejo daqui a um ano, né? Para que, inclusive, no ano que vem você possa voltar a ver o que você fez, para ver a sua própria evolução. Eu sinto que vocês chegaram num patamar muito belo, assim, de conseguir realmente utilizar a potência, o potencial de vocês de uma forma mais verdadeira. E agora vocês, inclusive, estão caminhando para um lugar de trabalho com propósito, mas que cansa menos. E isso é ótimo. Mas no entorno do mês, né, lá no dia 16, vocês vão sentir essa clareza chegando e use essa energia para você firmar novas metas mais realistas com quem você realmente é hoje e quem você quer se tornar daqui para frente, porque é um período de muita sorte para vocês, né? Júpiter é o nosso planeta da expansão, como eu disse, e ele entra na casa 2 de vocês, que é a casa dos ganhos. E nesse período, com o Sol na casa um de identidade, a partir do dia 16, e Júpiter na casa 2, vocês têm um período de muita sorte para qualquer tipo de iniciativa nova. Então, vai atrás de procurar trabalho novo, vai atrás de reorganizar a sua agenda, mude a sua casa se você achar necessário, porque vocês realmente estão saindo agora da tempestade e indo para o arco-íris.
Só toma cuidado para você não aceitar coisas demais e acabar se sobrecarregando, igual você tem feito durante esse início de ano. É isso, gêmeos. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para vocês. Eu espero que vocês tenham se sentido conectados. É, Não se esqueçam de curtir, de se inscrever, de deixar aqui embaixo um comentário falando o que você achou dessa leitura. E me siga nas redes vizinhas para você não perder os horóscopos diários que eu posto, principalmente lá no Instagram, e os horóscopos semanais também. É isso e que junho seja um mês de muita prosperidade para nós.